Queridos irmãos, queridas irmãs, então, primeiramente, nós queremos agradecer as pessoas que nos permitiram celebrar a missa hoje aqui. Então, nós estamos muito contentes de estarmos hoje aqui em Fátima para celebrarmos esta Santa Missa desse domingo, que é chamado da 60ª. Então, quer dizer que nós estamos nessa preparação para chegarmos até a Páscoa. Então, nós passamos por esses domingos que vão depois nos dar a possibilidade de chegarmos até a recepção das cinzas. Então, quer dizer que as cinzas representam o sinal da nossa fragilidade, da nossa penitência. Então, por isso que a igreja nos convida a entrar no jejum da Quaresma com a cinza. E depois, dentro ainda da preparação para a Páscoa, termina-se a Quaresma e vem o tempo da Paixão. Então é importante as pessoas perceberem isso, porque a preparação tem 3 níveis. E hoje em dia eles cortaram tanto essa preparação anterior desses 3 domingos e também aboliram da liturgia o tempo da Paixão. Quer dizer que fica só a Quaresma. Por quê? Porque a princípio a mensagem seria assim: não, nós vamos simplesmente pensar na purificação dos nossos pecados e vamos nos preparar para a Páscoa. Entretanto, nem isso se faz mais, porque o pretexto era de resumir, você vai abolindo as coisas que os próprios apóstolos mandaram fazer, e depois dizem assim: não, agora é para ser mais simples, é só preparação através da contrição dos pecados. Entretanto, a gente sabe que nem isso se faz, e no Brasil, inclusive, eles fazem o tal de campanha da fraternidade. Então chega na Quaresma, eles tocam umas músicas barulhentas e começa a falar da ecologia. Não, porque pecado social, porque nós estamos matando as árvores, nós estamos poluindo, nós estamos matando os macacos não têm vida, não têm qualidade de vida, né? Então, com isso, a pessoa faz uma contrição. Claro, não, verdade, eu poluí, matei várias árvores, e assim a pessoa vai se preparando para a Páscoa. Consciência ecológica, consciência ecológica, salvar o planeta e dali, chegar no céu. Mas o perigo é a gente entrar nessa religião e se esquecer que Cristo deu a vida por nós na cruz, porque isso aí eles não pensam, eles já não lembram disso. Antigamente as pessoas faziam procissões penitenciais, as pessoas tiravam as cordas do violão, chegava na Quaresma, ninguém tocava mais música nenhuma. Hoje em dia as pessoas passam 11 horas da noite, sexta-feira santa, eles estão tocando música, fazendo festa. Não, sexta-feira santa, melhor dia para fazer festa. Porque, é claro, vai emendar a sexta com o sábado e o domingo, é o melhor dia, eles fazem a festa dos 3 dias. A música não para os 3 dias. Então nós saímos do mundo cristão e chegamos no mundo satânico. Por quê? Porque tiraram a cruz, que é o tempo da Paixão, isso aí foi abolido, e tiraram também o tempo anterior à Quaresma, que é esse que nós estamos agora. Como nós dissemos na homilia que nós fizemos no Brasil na semana passada, a 70ª é para nos convidar a ter a paciência e aceitar o sofrimento. E hoje a 60ª é para nós vermos, através do exemplo de São Paulo, como que nós vamos vencer as tribulações e como que nós temos que confiar em Deus para nós nos unirmos a Cristo nas dificuldades e nos sofrimentos. Então daí a gente vê a importância desse tempo.
Porque se a pessoa não tem isso, a pessoa fica vazia. E se ela fica vazia, é claro que quem vai ocupar é o demônio. E ele vai ocupar como? Através dos prazeres, diversões, dissipações, todas as enganações possíveis, para fazer com que as pessoas digam, olha, a minha vida só tem sentido aqui, ó, tem que ter dinheiro e tem que gastar nessas porcarias todas para eu poder consumir o máximo possível e aproveitar o tempo com essas coisas idiotas até que eu tenha possibilidade de chegar, né, no paraíso. Porque eles dizem que quanto mais você aproveita bem a vida e quanto mais você vive uma vida confortável, melhor será o paraíso. Né? As pessoas hoje em dia têm essa mensagem. Sendo que é o contrário. A pessoa, se salvar, vai, com certeza, sofrer tudo aquilo no purgatório. Então, por isso que você vê que São Paulo, ele não estava ali de brincadeira. Ele estava ali para sofrer. Desde que ele aceitou pregar Jesus Cristo, então ele passou por tudo isso. E ele foi passando essas tribulações e sofrimentos, como ele diz aqui, olha. Ele escreveu isso aos Coríntios. Não para se gloriar, como ele mesmo diz, não é para me gloriar. Mas já que vocês estão falando muito, né, porque na época tinha pessoas que estavam dizendo, não, eu sou melhor por causa disso, sou melhor por causa disso. Ele falou assim, eu me glorio naquilo que eu sofri por causa de Deus. Porque eles estão dizendo ali, ó, porque eu sou israelita. Ele fala, eu também sou. Porque eu sou filho de Abraão. Ele diz, eu também sou. E isso entre os cristãos. Isso aqui não são judeus, não. São cristãos querendo tirar vantagem em cima dos outros. E dizer, não, eu sou uma estirpe mais elevada do que a sua. Porque eu sou descendente direto da família tal, de tal ramo. Eu sou de uma classe livre, de pessoas perfeitas, de pessoas puras. É isso que eles ensinavam. São Paulo viu aquilo e falou assim, não, eu vou discutir com eles agora. E isso eles estavam lá falando para os coríntios, que eram gregos, né, que tinham se convertido a Cristo, mas eles estavam na intenção reta da fé. Aí chegam, de repente, esses pregadores, né, que hoje em dia tem também esses super pregadores, ou essa gente que se apresenta aí como, não, porque eu sou sede vacantista, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, mas, cuidado. Né? Não é por aí. Porque nós não estamos buscando uma igreja de pessoas puras, perfeitas, que nunca pecaram, que nunca erraram. Né? Nós estamos buscando o serviço de Deus. E é isso que São Paulo vai mostrar aqui. Ó. Porque eles dizem que estão sábios, que são ministros de Cristo, mas eu vou agora contar o que eu faço então. Porque ele era apóstolo e era desprezado por essa gente. Então ele fez questão de escrever uma carta para ele e falou assim, não, então escuta agora a minha resposta para essa gente aí, que se apresenta como que há de mais alto nível. Então vamos agora falar o que eu já passei. Vários cárceres, fiquei muitas vezes em perigos, várias vezes fui flagelado, passei todo tipo de adversidade, de fome, de jejuns, frio, nudez, imagina. Até sofreu naufrágio, perseguições. Ele diz, né, que uma vez ele estava ali em Damasco, que as pessoas queriam levar ele preso, tiveram que passar ele por uma fenestra, quer dizer, uma janela. Né? Passaram ele pela janela e ele escapou. Teve que fugir sozinho. Então assim era a vida dos apóstolos. Quer dizer que hoje em dia as pessoas, você vê, de maneira geral, estão buscando uma igreja de gente gloriosa, de gente de alto nível, de todo o conforto, de toda a beleza, de toda a glória, sendo que Cristo, que é o nosso Senhor, estava na cruz. E quando ele estava na cruz, estava sendo zombado, ridicularizado, humilhado, e as pessoas zombavam dele. Enquanto que hoje em dia, que tudo está ali, né, glorioso, as pessoas não vão pela fé, elas vão por uma religião de status. E essa religião de status que a gente sempre está dizendo ali, o jansenismo,
né, uma religião de elite, é o contrário da religião de Cristo. Por isso que São Paulo vai dizer, se eu for me gloriar, eu me glorie na cruz de Cristo. Porque se eu tiver alguma coisa para dizer, ó, sou melhor que você, é no sofrimento que eu passei mais que você. Mas fora disso, ninguém pode se gloriar diante do outro. Porque se a gente tem uma coisa para apresentar para Deus de bom, é aquilo que a gente sofre por causa de Deus e da palavra de Deus. Então, por isso, quando ele começou a sofrer ali, que Deus permitiu que um anjo de Satanás viesse todo dia causar dores no corpo dele, ele pediu a Deus para afastar aquelas dores, e Deus falou, fica assim porque basta-te a minha graça. E ele sabia que aquele era espiritual, que vinha aquele demônio para poder atacar ele e trazer dor no corpo dele. Que fala que como os espinhos que ficavam ali perfurando ele. E ele dizia, não, eu vou pedir a Deus. Diz que ele rogou a Deus 3 vezes. E Deus falou, não, fica tranquilo, basta-te a minha graça, porque isso é necessário para você manter a humildade, para você manter a dependência de mim. Então é assim que a gente aprende hoje a viver a vida cristã. A vida cristã não é uma vida moralista. Ou seja, a vida daquelas pessoas que acham que elas vão ser mais perfeitas. Inclusive tinha um padre que me contou também que lá onde ele atende, tem pessoas que se confessam toda semana, ou se confessam às vezes 3 vezes por semana. Imagina? E assim, detalhes. Não, eu fiz tantas vezes isso porque eu olhei para o lado, porque eu fiz aquilo. Quer dizer, eu falei para ele, disse, o que eu faço com essa pessoa? Eu disse para ele, você tem que mostrar para essa pessoa que ela está na religião errada. Não é assim não. Se tem motivo, tudo bem. Mas aquela pessoa escrupulosa, que vive ali, não, porque agora eu tenho que confessar de novo, porque eu olhei para o lado. Ou então porque eu fiz isso, ou eu pensei aquilo. Quer dizer, cuidado, porque você está entrando numa religião escrupulosa, vivendo um foco moralista. Quando que você deveria, ao invés de focar em si mesmo, focar em Deus. E aí, imediatamente, você vai perceber o que é realmente pecado que ofendeu a Deus e o que é um exagero em torno desse orgulho da pessoa querer dizer que ela é perfeita, imaculada, que ela não pode ficar com uma mancha pequena, porque aquela manchinha ali vai torná-la menos perfeita em relação aos outros. Isso aí é uma doença. Isso não é a religião católica. Então, quando Nosso Senhor fala da religião católica, ele diz aqui no Evangelho, saiu o semeador a semear. Então isso é a religião católica, quer dizer que é Deus que faz. Ele que vai saindo semeando. A nossa parte é receber a semente. Tá vendo? Então a semente, como ele mesmo explica, é a palavra de Deus. Tá vendo? E essa palavra de Deus tem que ter raiz. Porque se ela não tiver raiz, ela não se desenvolve. E o próprio Jesus explicou aqui, para nós no Evangelho. Aqueles que caem sobre a pedra, né? O que quer dizer isso? São aqueles, a semente cai ali sobre a pedra, são as pessoas que ouvem a palavra de Deus com muita alegria, mas depois a pessoa abandona, não persevera. Por quê? Porque a pessoa não tem essa capacidade de perseverar nas coisas difíceis. Quando ela vê uma dificuldade, ela abandona. Ela desanima. Por quê? Porque ela fala assim, mas eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então, é melhor ficar de fora. E é justamente o contrário. Quando você vê que a coisa está difícil, é a hora de você abandonar em Deus e pedir. Ao invés de você desanimar e achar que você não pode nada, você tem que confiar em Deus e rezar. Porque na oração, Deus te dá a força proporcional àquilo que você tem que enfrentar. Se você tem que enfrentar uma coisa muito difícil, Deus te dá a força para aquela coisa difícil. Nunca vai faltar a graça necessária para você enfrentar aquilo. Mas a pessoa tem que pedir, porque se ela não pedir, ela acha que veio dela.
Ah não, a força veio de mim. Mas se você pede na oração, o que vai acontecer? Deus vai mostrar, ó, agora então eu vou te dar uma força que você vê que você não tem, mas Deus vai te dar. Isso que aconteceu com São Paulo. Por que São Paulo conseguiu? E por que os outros apóstolos, eles venceram e conseguiram levar essa batalha pela igreja num tempo tão difícil, onde eles foram tão perseguidos, tão ridicularizados, tão humilhados, mas eles tinham força. E a força também que Deus é cada dia. Ele não dá força para semana que vem. Se você rezar assim, Deus, me ajuda na semana que vem, ele fala assim, então na semana que vem você me pede. Não é hoje. Mas peraí, falta 7 dias. Então, daqui a 7 dias, você reza. Ou no máximo no dia anterior, ó, amanhã, né? Mas não é daqui a 7 dias ou daqui a 1 ano. Percebe? Por que você está preocupado daqui a 1 ano, se você não sabe se você vai viver nem 6 meses? Então, essa oração é perdida. A pessoa pode ter certeza que essa oração é perdida. Por isso que Jesus diz também, aqueles que recebem a palavra, olha, que vem ali e que cai pelo caminho, significa aquelas pessoas que começam a se entusiasmar pelas coisas de Deus, mas que só buscam as coisas externas. E vem o diabo, né, e os passarinhos ali que comem a semente. Então o diabo, ele come a palavra de Deus. Por quê? Porque ele faz a pessoa pensar em outras preocupações que não são necessárias. Então são as preocupações da vida. Você fala assim, mas eu não pequei, por que Deus me abandonou? Tem gente que fala isso. Não, mas por que Deus me abandonou, padre? Eu não pequei. Não, tudo bem, você não pecou. Mas antes tivesse pecado. Porque se você tivesse pecado, pelo menos você tinha visto a sua necessidade de Deus. Agora, no que você preocupa e vive uma vida totalmente afastada de Deus, teve um que me falou outro dia assim, não, sabe o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar no domingo. Porque eu tenho a impressão que vai faltar dinheiro. Tenho a impressão que vai faltar dinheiro, eu já estou prevendo. Vai faltar o dinheiro, então eu tenho que começar a trabalhar no domingo. Falei, não. Aí você está perdido. Por quê? Porque é nisso que o diabo vai roubar o pouco que você tem. Percebe? Tudo aqui, ó, Jesus explicou tudo isso na parábola. Depois diz ali, que aquele que cai em terra boa, né? No caso, a semente cai numa terra boa, por quê? Porque a terra boa é o coração que aceita, que recebe a palavra de Deus. Fala assim, ó, Deus falou isso, então quer dizer que é assim. Eu acredito. E vai ser assim. Deus vai me ajudar. Pronto. Então por isso que diz, ele vai dar fruto na paciência. Então percebe bem o significado da palavra paciência, que a gente estava explicando ontem, né? Que no latim é diferente do português. O português fala longanimidade, a gente não usa a palavra longanimidade. Longanimidade é uma coisa, paciência é outra. Então, na verdade, quando a pessoa está tolerando muitas coisas, ela está sendo longâmine, quer dizer que ela tem longanimidade. Mas a paciência é quando ela está suportando sofrimento. É outra coisa. Porque ela está padecendo. Pácio, vem de pácio. Padecer. Então, o sofrimento, o padecimento é que leva até a paciência. Então, por isso que nós estávamos dizendo que esse tempo agora, 70º, 60º, 50º, é para formar as pessoas, formar as almas na paciência, ou seja, na capacidade de sofrer e agradecer a Deus. Então é isso aí que nos leva até a quaresma, porque primeiro você tem que ter isso, depois você entra na purificação dos pecados. E depois que entrou na purificação dos pecados, que vem da quaresma, aí você entra no tempo da paixão, que é o quê? A união com Cristo. Aí não é você que está sofrendo, é Cristo que está sofrendo, mas você está unido a Ele. Não é na sexta-feira santa que a gente vai pensar no sofrimento de Cristo, mas é durante o tempo da paixão, para chegar ali, no dia do Tríduo Pascal, e que você vai entrar na paixão, porque você já está com o coração preparado. Então, assim como uma terra tem necessidade de ser preparada, porque se você não prepara aquela terra, você não pode plantar nada ali.
assim também o nosso coração tem que ser preparado. E não adianta a pessoa chegar na missa de domingo e falar assim, não, estou aqui cumprindo meu preceito, estou aqui obedecendo ao mandamento de Deus. Mas ela não preparou a terra. Palavra não faz efeito. Coração não recebe a semente. Não adianta nada. Você tem que preparar desde a segunda. A segunda você já vai arando a terra. Aí depois na terça você tem um sofrimento. Aí você prepara aquilo ali também. Fala assim, não, esse sofrimento foi importante. Eu aprendi com isso. Deixa eu aceitar essa humilhação. Ao invés de eu agredir a pessoa, eu vou suportar isso. E vai passando. E vem a quarta, vem a quinta, vem a sexta. Todos os dias vão levando as pessoas a essa capacidade de desenvolver a paciência. Quando chega no domingo, aí você está diante de Deus. Mas está também na ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é a vitória contra o nosso próprio egoísmo. E o nosso próprio egoísmo que bloqueia a paciência. Então quando você fala assim, não, agora eu não aguento mais, é porque o egoísmo seu ali falou assim, não, é eu que vou mandar agora. E quando você fala, egoísmo, espera um pouco mais, vamos levar um pouco mais tempo a paciência, depois se você não aguentar, você me avisa. E aí você vai enrolando o egoísmo, entendeu? E vai falando para ele, cada dia, não, mas espera um pouco, egoísmo, pode ser que a paciência vai vencer. Vamos deixar a paciência mais um dia, dá um tempo para a paciência. E você vence assim. Então, Deus, que é fiel, que não nos abandona nas nossas tribulações e provações de cada dia, e que nunca deixou de dar auxílio para aqueles que pedem e para aqueles que confiam, Ele mesmo vai nos socorrer em nossas aflições, nossas dificuldades, e através também do auxílio da Mãe de Deus, Nossa Senhora, nós vencemos o demônio, vencemos o pecado, vencemos a carne, vencemos o egoísmo e damos a volta por cima. Não porque nós somos uma elite de gente de alto nível, mas porque nós somos, como pecadores, discípulos e receptáculos da graça que Deus comunica para nós através do seu Espírito Santo. Que Ele seja bendito para sempre. Amém.